Até 2024, 121 pessoas foram premiadas com o Prêmio Nobel de Literatura. Desse total, 18 são mulheres. Foi essa discrepância desse dado que me incentivou aí a criar um projetinho pessoal para ler todas as mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Então, tô me organizando para fazer isso e quero contar um pouquinho para vocês como vou fazer isso. E também mostrar aqui quem são essas mulheres e quais as obras que eu escolhi ler de cada uma delas. Se você tá chegando aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Natália, por aqui a gente conversa sobre literatura, eu trago vários conteúdos aí com indicações de leitura, então te convido a se inscrever aqui para acompanhá-los depois que finalizar esse vídeo. Bom, para começar eu queria contar para vocês quem são as mulheres que eu já li. Tem 3 autoras que eu já li, eu tô com a listinha aqui no meu notebook, então vou ficar olhando pra baixo às vezes, por isso. Eu vou falar primeiro delas e depois vou listando na ordem que ganharam ali a partir de 1909, que foi a primeira premiada. Mas vamos lá, as mulheres que eu já li, primeiro Gabriela Mistral, que é uma escritora chilena. Eu li esse livro aqui dela, que é A Mulher Forte e Outros Poemas, que foi, inclusive, traduzido, recentemente pela editora Pinar, nessa edição lindíssima. É uma edição bilíngue, então a gente tem aqui, olha, do lado de cá, em verde, o poema em espanhol e do outro lado, o poema em português, traduzido. Esse livro foi traduzido pelo Davis Diniz. Foi uma baita experiência conhecer isso aqui. A Gabriela Mistral é a única mulher latino-americana que já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, tá aí, a única mulher representando aí os países latino-americanos. A gente tem alguns homens que já ganharam, mas entre as mulheres ela é a única. Então tá aí uma autora que eu já conheci. Outra autora que eu já li foi a Toni Morrison, que é uma escritora estadunidense. Inclusive foi uma leitura que eu fiz esse ano, que é O Olho Mais Azul. Aqui a gente vai acompanhar a história da Pécula, que é uma criança negra que tem essa vontade de ter uma beleza diferente da que ela tem. A gente vai conhecer um pouco da vida dela, dos familiares que ela tem ali, enfim, tudo que ela passa ali na infância. É uma história muito triste, muito sensível, mas assim, incrível. Eu fiquei encantada com a escrita da Toni Morrison. É muito difícil ler esse livro sem ficar com o coração apertado, mas foi uma baita de uma leitura. Então tá aqui mais uma autora que eu conheci. E por fim, outra autora que eu já li é uma ganhadora recente, que é a Annie Ernaux, que é uma escritora francesa. Ela ganhou em 2022. E eu li dela o livro O Jovem. Na verdade, eu ouvi esse livro narrado pela Isabel Teixeira. E foi uma experiência bem interessante. Nesse livro, a autora vai contar aí sobre essa experiência. Sobre essa experiência de relacionamento ali com um cara mais jovem que ela. Então, bem legal, gostei bastante, quero muito ler outras coisas da autora. Agora sim, vamos lá para a lista completa. Vou começar aqui com a primeira mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1909, que é a escritora Selma Lagerlöf, que é uma escritora sueca. E o livro dela que eu vou ler, inclusive uma leitura que já está em andamento, que é a Saga de Gösta Berling. Esse livro aqui publicado pela editora Carambaia, inclusive uma edição lindíssima. Vai contar a história aqui desse cara, que é o Gösta Berling, e ele é um pastor que tem problemas aí com álcool, e aí ele foi expulso, da igreja, já não pode mais trabalhar com isso. Então ele meio que vira um mendigo ali, ele é acolhido por essa mulher que tem ali vários outros caras que são os cavaleiros que moram ali nesse espaço que ela cuida, e ela oferece ali abrigo, comida para esses homens, e a gente vai descobrindo aí um pouquinho da história dessas pessoas, da história desse cara principalmente, que é as aventuras dele aqui que a gente vai acompanhar. É um livro que vai trazer um pouco de realismo mágico, então tem vários aspectos aqui bem fantasiosos mesmo, e tô gostando bastante já dessa leitura. Queria muito começar aí com a primeira autora, mas a minha ideia não é ler necessariamente na ordem, até porque vocês vão ver que eu vou mostrar aqui, tem alguns livros que são um pouco difíceis de encontrar, alguns livros que só vou ter edição em inglês, porque não tem aí tradução em português de algumas dessas mulheres, mas enfim, eu queria muito que o primeiro livro lido aí desse projetinho fosse da primeira vencedora. Bom, aí a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel foi em 1926, que é a Grazia Deledda, que é uma escritora italiana. E daí, para ler dela, eu coloquei 2 opções. Uma delas é um livro de contos da escritora que se chama Contos Sardos. Ele está disponível gratuitamente, inclusive se você tiver interesse e quiser baixar, você pode procurar lá na Amazon. É uma edição do Sesc, então está disponível de forma gratuita. O e-book, então você consegue baixar.
E eu acho que é uma ótima forma de conhecer uma autora nova, né, que é lendo os contos, mas também tem um outro livro da autora que se chama Elias Portulo, que é publicado pela editora Moinhos, que é um romance, né, e tem muito interesse de ler. Então coloquei aqui essas duas opções. Os contos sardos eu já tenho, o outro livro que é um romance eu precisaria adquirir. Mas eu li a sinopse, né, desse livro e me chamou bastante atenção. Eu fiquei bem curiosa ali pra ler. Vai trazer a história desse cara que se apaixona pela mulher do irmão dele e aí ele precisa lidar com as consequências aí dessa paixão. Então, fiquei curiosa pra ler. Então tá aqui duas opções dessa autora pra ler. Daí a terceira mulher a vencer o prêmio Nobel foi em 1928, que foi a Sigrid Undset, que é uma escritora norueguesa. Inclusive, um parênteses aqui, eu pesquisei como que era a pronúncia de todas essas mulheres, que tem vários nomes muito estranhos e difíceis de falar, mas eu provavelmente não tô pronunciando certo, porque eu já me esqueci da maioria deles, então assim, não leve em consideração a pronúncia que eu estou fazendo aqui, tá? Vou deixar listado o nome de todas elas aqui no box de descrição, então se você quiser consultar como que é a pronúncia correta, dá uma olhada depois, tá? Inclusive essa autora, né, que é a terceira, ela tem um livro, que tem também um título difícil de pronunciar, que é Kristin Lavransdatter. Difícil, não sei se é assim, mas esse livro tava no meu radar já há um tempinho, então eu fiquei feliz de saber que ela era aí uma das autoras que estaria nessa lista. Esse livro é uma trilogia, né, uma trilogia aí dessa autora. Eu tô aí meio dividida entre ler a versão em inglês. Quero baixar uma amostra para dar uma lida para ver se eu vou dar conta ali do inglês, até porque no meu inglês não é tão bom assim, mas consigo desembolar um pouco. Mas esse livro tá com tradução sendo feita pro português de uma editora, que eu esqueci o nome agora, mas é uma editora que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eles já lançaram o primeiro volume desse livro, então tá disponível aí, né? Então, se eu não me engano, foi lançado até esse ano. Eles estão fazendo aí a tradução dos outros 2 volumes, então em breve deve chegar por aqui também. Então, falei muito então, né? Nesse trecho. Mas enfim, teremos aí então teremos aí esse livro disponível, né, em português. Mas tô pensando em fazer a leitura em inglês mesmo. Inclusive, a versão em português dessa editora está disponível no Kindle Unlimited, então quem tem interesse em ler o livro, fica a dica. Mas essa história aí é um romance medieval que se passa na Noruega e vai acompanhar a história dessa personagem, que é a Kristin. Então, me parece bem interessante, fiquei bem curiosa para ler, então tá aqui na lista. Ainda eu tô decidindo aí se eu vou ler a versão em inglês ou a versão em português. Agora, a próxima mulher a ganhar foi em 1938, aí 10 anos depois, né? Que foi a Pearl Buck, que é uma escritora estadunidense. E daí dela tem alguns livros disponíveis em português, mas o que eu li, parece que a edição tá esgotada. O que eu li não, o que eu escolhi, parece que a edição está esgotada, então acho que vou ler em inglês também. Mas o livro se chama A Boa Terra. É um livro que vai falar aí sobre a história da China, parece que acompanhando a vida de uma família, né? Mas contando aí sobre várias transformações políticas e sociais que a China passou. Então tem isso como um pano de fundo. Eu acho que de todos que eu li, a sinopse foi o que mais me interessou. Esse livro já foi traduzido aqui no Brasil, se eu não me engano foi publicado pela editora... deixa eu conferir. Alfaguara. Então pode ser que eu encontre essa edição em sebos, na estante virtual, enfim. Então quem sabe não encontro ela em português para fazer essa leitura, né? Mas tá aqui o livro que eu escolhi ler dessa autora. Daí em seguida a próxima premiada foi em 1945, que é uma escritora que eu já li, que eu mostrei para vocês, que é a Gabriela Mistral. Então a obra dela que eu li foi A Mulher Forte e Outros Poemas. Depois dela, então, a gente teve a premiação em 1966 da Nelly Sachs, ou Sachs, que é uma escritora sueca também, mais uma aí. E aí ela é uma escritora de poesia e eu confesso que eu não encontrei edições disponíveis para ler a obra dela. Não encontrei nem em inglês e nem em português. Então, esse aqui ficou, por enquanto, pendente, né? Vou pensar o que eu posso fazer. Provavelmente encontraria aí poesias soltas dela, então talvez a experiência que eu vou ter com a autora seja essa. Mas tá aqui, acho que de todas da lista foi a única que eu realmente não encontrei nenhuma edição. Daí, em seguida, temos uma premiada em 1991, que é a escritora Nadine Gordimer, que é uma escritora da África do Sul. Agora, eu não sei se a pronúncia seria essa, mas enfim. É uma escritora da África do Sul. Essa também é uma autora que tem vários livros disponíveis aqui
traduzidos em português. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas o livro que eu escolhi foi O Melhor Tempo é o Presente, que vai trazer um pouco aí da história desse casal que viveu ali e lutou pelo fim do apartheid, e aí agora eles estão nessa África democrática ali com os filhos deles, mas muitas coisas acontecendo que fazem eles terem vontade de abandonar o país. Então é essa a trama, né, a premissa aí desse livro. Então fiquei bem curiosa de todos que eu li, a sinopse foi o que mais me interessou, então coloquei esse na minha lista. Daí em seguida mais uma que eu já li, que foi em 1993, que é a Toni Morrison, que é escritora estadunidense. Eu li dela O Olho Mais Azul, mas eu tenho muita vontade de ler outros livros dela, então tá na minha lista, né, conhecer mais obras da autora. Daí em 1996 temos uma escritora polonesa, que eu vou lembrar aqui como é que pronuncia o nome dela, porque é um nome esquisito. Wisława Szymborska. Wisława Szymborska. É uma escritora que já estava na minha lista de desejados, assim, já tinha muita vontade de conhecer ela. Também aí uma escritora de poesia. Tava dando uma olhada nas obras para colocar nessa lista e me chamou a atenção que tem um título muito bonito que eu gostei, que se chama Para o Meu Coração num Domingo. Então eu escolhi ler essa obra aqui nesse projetinho. Daí em seguida, 2004, a vencedora aí foi a escritora Elfriede Jelinek, da Áustria, também não sei como pronuncia direito o nome dela, mas essa escritora já estava na minha lista de desejados com o livro A Pianista. Então é essa obra da autora que eu quero conhecer. É um livro que vai trazer a história aí dessa mulher que é um pouco frustrada por não ter conseguido seguir carreira e dar aulas de piano. Parece uma história bem interessante, de novo um livro que tá um pouco esgotado, então vou tentar procurar ele em sebo, espero encontrá-lo, mas a obra da autora que eu escolhi ler foi essa então. A próxima autora aí que ganhou o Prêmio Nobel então foi em 2007, que é a escritora Doris Lessing, da Grã-Bretanha, e aí das obras dela eu escolhi ler o livro As Avós, que conta a história dessas duas mulheres que são muito próximas ali, e elas criam os filhos sozinhas, e acaba que uma se envolve com o filho da outra. Então elas vivem esse romance aí. Então é um livro que traz uma história bem diferente aí, curiosa, né? E fiquei bem curiosa mesmo pra saber como que a autora ia desenvolver isso. Vi vários elogios ali quando eu tava pesquisando sobre esse livro. Então fiquei curiosa pra conhecer essa história. Então foi a obra escolhida aí pra essa autora. Em 2009, a premiada foi uma escritora alemã chamada Herta Müller. E dela eu escolhi, também tem alguns livros disponíveis em português, e daí eu escolhi um livro chamado Tudo Que Tenho Levo Comigo, que vai trazer aí a história de um episódio pouco conhecido da história, que é a perseguição de Stalin às minorias alemãs na Romênia, enviadas a campos de trabalhos forçados sob a acusação de haver colaborado com Hitler. Parece ser uma história bem pesada. Mas fiquei bem curiosa aí de todas as obras que eu vi, gostei bastante desse título, inclusive, coloquei essa obra aqui para ser lida. Daí em seguida, a próxima ganhadora foi em 2013, que foi Alice Munro, que é uma escritora canadense, que foi uma escritora aí que ganhou para sua obra de contos, né? Se eu não me engano, ela é a única escritora premiada que foi reconhecida aí, né, por esses textos curtos, normalmente são escritores de romance ou poesia. E dela eu fiquei pesquisando, ela inclusive morreu recentemente, né, se não me engano, esse ano, ano passado. Fiquei dando uma pesquisada nas obras dela, eu já tinha alguns na minha lista de desejados, inclusive alguns que eu quero estão esgotados, mas acabei escolhendo um que tá mais fácil de encontrar, que o título é Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento. Achei o título curioso, foi por isso que eu acabei escolhendo ele. É um título que se baseia naquela brincadeira de você escolhe uma pessoa e daí você indica em qual dessas categorias ela se encaixa. Achei curioso ela usar esse título, então é uma obra, os contos aí, né, dessa coletânea vão falar sobre esses temas e, enfim, são temas que me interessam, então coloquei essa obra da autora para ler aqui na lista desse projetinho. Daí, estamos encaminhando para o final agora. Em 2015, quem ganhou foi a Svetlana Alexievich. Também não tenho certeza se a pronúncia dela é assim, mas é uma escritora da Bielorrússia. E essa também já estava na minha lista de desejados, e aqui eu coloquei o livro dela que eu mais quero ler, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então ela vai falar um pouco sobre a presença das mulheres na guerra, né, enfim.
É um livro que eu sempre vejo muitos elogios e tenho muita vontade de conhecer. Então tá aqui nesse projetinho das premiadas do Nobel de Literatura. Daí em seguida, 2018, uma escritora polonesa, que é a Olga Tokarczuk, sei lá se é assim que pronuncia, e dela eu escolhi a obra Sobre os Ossos dos Mortos, que tem inclusive uma capa bem bonita. Eu fiquei na dúvida entre esse e um outro livro que foi lançado, que se chama Correntes, mas acho que entre as sinopses esse é o que me chamou mais a atenção. Então, tá aqui um livro da Olga para ser lido. Daí a próxima premiada, agora chegando no finalzinho, a gente tem em 2020, que é a Louise Gluck, que é uma escritora estadunidense. Dela tem algumas obras publicadas com a poesia completa dela, né? Se eu não me engano, são 2 ou 3 volumes que tem aí a poesia completa, mas eu não queria, né, ir direto para um livro desse, então eu escolhi um livro que tem ali uma coletânea de contos dela que se chama Receitas de Inverno da Comunidade. Então, tá aqui uma obra para conhecer essa escritora. Daí, em 2022, uma autora que eu já conheci, que é a Annie Ernaux, que é escritora francesa. Eu li o livro O Jovem, mas quero ler outros livros dela, inclusive acho que o que mais me interessa é o acontecimento, que ela vai trazer essa narrativa ali sobre o aborto, né? Já li um outro livro sobre esse tema, acho que é um tema bem pesado e pouco falado na literatura, então me interessa, inclusive a forma como ela fala sobre isso. Então quero conhecer mais a autora também, embora eu já tenha lido um livro dela. E por fim, 2024, a gente teve mais uma mulher premiada, que foi a Han Kang, que é uma escritora da Coreia do Sul. E o livro dela que eu escolhi ler é A Vegetariana. Inclusive, vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2025. Então é isso. Encerramos aqui essa lista. Essas foram todas as mulheres aí que ganharam o prêmio. Falei um pouquinho aí, né, sobre as obras que eu quero ler, mas a minha ideia é trazer outros vídeos com atualizações, falando um pouquinho sobre essas leituras, indicando aí os livros que eu gostar de ler. Enfim, trazendo aí novas autoras pra gente conhecer, né? Eu tenho certeza que muitos desses nomes aqui vocês também nunca tinham ouvido falar, né? Outros talvez sejam mais conhecidos. Como vocês podem ver, tem alguns que a gente não tem nem tradução em português, né? Então são autoras difíceis de ler. E eu quero fazer esse projeto justamente para ter esse contato com essas mulheres, ter mais contato com obras escritas por mulheres, sempre é um objetivo para mim. Então, organizei esse projetinho para fazer isso. Bom, eu espero que você tenha gostado de saber aí, né, um pouquinho desses livros, que você se empolgue para participar do projeto também. Quando eu compartilhei sobre isso lá no Instagram, algumas pessoas disseram que também queriam participar, que iriam fazer aí a lista, né, para poder se organizar e fazer esse projeto também. Então fica aqui o convite para que você faça o mesmo. Eu não vou estabelecer nenhum tempo para poder terminar esse projeto. A ideia é só voltar para essa lista, vez ou outra, né? Relembrar quem são essas mulheres para colocar aí na minha lista de leituras. Se você gostou, me conta aqui se você gostaria mesmo de ver, né, vídeos atualizando esse projeto, né? A cada algumas obras lidas aí, posso trazer um vídeo de atualização para contar um pouquinho para vocês do que eu achei dessas obras. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para acompanhar outros conteúdos aí. Temos várias indicações de leitura por aqui, espero que você goste. E é isso, desejo boas leituras para vocês e até a próxima. Tchauzinho!